o papo é sério, pessoal. Então vamos lá, muita atenção, hein? No trânsito, cada atitude tem uma consequência. Então escolha sempre ter cuidado e faça do trânsito um caminho melhor para todos, pessoal. E pensando na segurança da população, a Câmara de São José dos Campos aprovou importantes projetos, que hoje são leis na cidade, como a criação de faixa de retenção exclusiva para motos e a instalação de semáforos para ciclistas, entre muitas outras ações, que contribuem muito, né, pessoal? Ajuda bastante a gente no dia a dia. E para você, quer saber mais iniciativas da Câmara? Acesse câmarasjc.sp.gov.br e conheça todas as iniciativas da Câmara para um trânsito mais seguro. Valeu, pessoal, um abraço e sigam Câmara Municipal de São José dos Campos. Boa noite, mais um Beabá do Cast, diretamente aqui da Summer Studios. Estou aqui, Ivan Siqueira e meu amigo Guilherme Vieira. E é isso aí, hoje o bate-papo aqui é de nível nacional aqui, né? Um bate-papo de alto rendimento, hein? É isso aí, estamos aqui com a Paty e a Tati, da escola Tati Ligeiro. Boa noite, minhas amigas, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite. Beabá. Boa noite, gente. E aí, tudo certo? Tudo bem? Tudo muito bem, preparados graças a Deus. aí pra gente bater um papo aí, falar dessa escola aí que merece o título que teve, né? Daqui a pouco o pessoal vai estar sabendo o que é isso que a gente tanto tá Isso falando aí. alegre disso, né? E vamos fazer as primeiras perguntas aqui. Da onde surgiu essa ideia da escola? Como é que foi o início desse projeto aí? Queria que vocês explicassem pra gente. Bom, não teve muito uma ideia, né? Uhum. Ela começou porque pediram pra gente. Na verdade, eram mães do colégio onde a Tati trabalhava, né? Do Colégio Nossa Senhora Aparecida, onde ela trabalha. E eles... não tinha na cidade onde praticar voleibol, né? Tinha no Atleta Cidadão, mas Sim. assim, é um grupo muito seleto. E estavam com muita dificuldade. O pessoal estava querendo praticar voleibol. E aí falou, Tati, por que você não monta uma turminha e tal, né? E aí ela me ligou, né? Porque a gente já tinha trabalhado bastante tempo no tênis clube com as categorias de base. E aí depois cada uma foi para a área da educação mesmo, mas cada uma numa escola diferente. E ela me ligou, Paty, o pessoal tá querendo fazer uma turminha aqui de vôlei, você não quer? Deu, tô indo embora 6 horas para casa, né? Depois ainda dá mais aula. Mais compromisso. Pois é. Mais coisa pra eu fazer. Mais Tive aula. que convencer. E ela falou, tá bom. Daí ela falou assim, uma turminha de 20 alunos e tal. Eu falei, tá bom, daqui a pouco vai para 15. Tranquilo. Só que daí, dos 20 alunos, né, isso foi em começo do março, mais ou menos, né? A gente ficou só com a turminha do colégio, até outubro, mais ou menos. Aí, quando a irmã madre, né, ela era diretora da escola, ela sugeriu pra Tati, por que você não abre, né, pro pessoal de fora? Porque os pais estavam começando a pedir pros irmãos, pros pais mesmo e tal, então para outras idades. Nossos ex-atletas também, né? Pedindo bastante, os nossos né? ex-atletas também. E aí a gente falou, então tá bom, né? E aí em outubro a gente abriu as portas da escola mesmo pra... Qual ano que foi? 2019. 2019. E aí a gente terminou o ano com 50 e poucos alunos. Nossa, que legal. E Aí aí... veio a pandemia. Eita. Caramba, hein? Verdade. Pois é. Bem no início do projeto. Né? Aí a gente virou o ano com 70 alunos no comecinho. E aí veio a pandemia. E aí foi bem complicado, né? Porque a gente fazia os planos e tal, o pessoal já tinha pagado. A gente falou, e agora, né? A gente vai ter que devolver dinheiro. E a gente sempre muito correta, muito honesta nas todas as nossas negociações lá com os pais dos alunos. E aí a gente falou, e aí? Vamos fechar a escola. Como é que a gente ia fazer? Durante a pandemia, a gente não sabia o que estava pela frente, o que ia acontecer. O nosso esporte, né, com as mãos, né? Era complicado fazer, né? A prática, né? E aí a gente ficou praticamente um ano parado, né? Por causa daquelas coisas né, tinha coisa vermelha, laranja, sim. não podia trocar bola. Enfim, e aí até a gente voltar mesmo, foi praticamente um ano parado. Mas daí a gente falou, não vamos fechar. E aí numa conversa, uma vez, um dia a gente falou assim, poxa vida, tantas vidas a gente já conseguiu atingir, né, através do voleibol. E aí a gente vai parar assim, né? E aí a gente falou, não, vamos continuar. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí foi um boom, né, gente? Aí a gente voltamos, a gente estava em São José só, com 70 alunos, aí a gente foi para 90 alunos, aí a gente abriu a segunda unidade em Jacareí em 2020. Então a gente começou essa história em 2019, 2020 a gente foi para Jacareí.
E aí em Jacareí a gente também começou pequenininho, devagar, foi no Vila Branca, né? Um bairro pequeno, ainda estava começando. E aí começamos pequenininho também e foi crescendo. Aí mais 100 alunos em Jacareí. E aí a gente foi abrir na terceira, quarta, hoje a gente está com 5 unidades, né? Mas tudo muito assim, é o que a Paty fala, né? A gente realmente não planejou a escola, mas foi algo sentido, né? A gente trabalhou durante muitos anos com as categorias de base no tênis clube. Então, a gente formou muitos atletas, né? Eu fui atleta do tênis clube, eu joguei por São José dos Campos. Então, trabalhar no tênis clube como técnica fazia todo sentido para mim, né? Tinha uma bagagem, né? Sim, e a gente viu, assim, muitos meninos, a gente caminhou muitos alunos, né? Para fora do país, Universidade Americana, times da Europa. E quando a gente saiu, né? Que mudou a gestão do tênis na época, ficou meio que uma lacuna, né? Porque só tinha Transadão e nós no tênis. E aí acabou não tendo mais nenhum trabalho de base, de formação. E aí foi onde passou esse tempo, o pessoal começou a pedir. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas é mais, assim, acho que um propósito na nossa vida, né? Um projeto de Deus na nossa vida aí, porque realmente a gente sabe que o esporte é uma ferramenta de educação e Sim. de transformação, né? E pra gente isso é... A gente começou assim, dessa forma, né? Hoje tomou a proporção que tomou, mas começou muito pequenininho, naquele cuidado, né? Com os alunos, de realmente fazer diferença na vida deles. E aí, quando tem propósito, né, gente? Quando é Sim. sentido, é com o coração, aí as coisas Sim. acontecem, né? Iniciativa Deus abençoa. verdadeira, né? Pegando esse gancho do propósito e do carinho com os alunos, quais são os principais valores que a escola passa para os alunos? Pergunta que você, pai, queria fazer, já estou fazendo por você, hein? Bom, nós temos 3 palavras assim que regem todo o nosso trabalho, que a gente sempre fala muito com a nossa equipe e com os nossos alunos, né? É aquela coisa, a gente não consegue estar com os 500 alunos, mas a gente consegue estar com quem está pertinho da gente e eles vão então difundir isso, né, com os alunos, que são as 3 palavras, que é fé, esforço e humildade. Então são 3 palavras Bonito, que muito pra bonito. gente faz todo sentido e tem acompanhado a gente na nossa trajetória de trabalho. Então, fé, a gente sabe que tem um Deus que cuida de tudo, que está no controle de tudo e que é Ele que capacita a gente a fazer tudo que a gente tem para fazer, né? Amém. E esforço, né? Ele não vai falar assim, vai lá, tá tudo certo, tá tudo pronto aqui, tá tudo certo. Não, a gente tem que se esforçar, né? Não dá, as coisas não chegam de bandeja pra gente. Sim. Então, nos treinos, né? A gente leva isso muito pros treinos, pros jogos. Então, eles têm que dar o melhor deles, né? Eles precisam se esforçar para eles conseguirem atingir o objetivo que eles querem. E a humildade. Se a gente chegar lá, a gente fala, né, de salto alto ou pensando que a gente é melhor do que todo mundo, não é legal, Sim. né? Então, a gente tem que entender Corretíssima. que as pessoas... Todo mundo tem o seu valor, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Então, a gente tem que correr, se esforçar pra gente conseguir o que a E gente a unidade quer. de construir juntos, né? A gente sempre fala para eles, ninguém consegue nada sozinho. E o voleibol é coletivo, né? Então, um depende do outro. E isso é muito legal porque a gente faz com que todo final de treino eles falem essas 3 palavrinhas, né? Naquela finalização de treino, né? Então, é 1, 2, 3. Então, é fé, esforço, humildade, uou! E aí, VTL, né? Escola de vôlei, tá de ligeiro. Então, é legal que a gente tenta ao máximo mostrar para eles que não é só o esporte pelo esporte, né? Que tem valores. Além de todos os outros valores que a gente trabalha, né? Trabalho em equipe, autonomia, liderança. Mas esses valores para a gente é o que constrói o nosso trabalho com eles. E é legal que ouvir da boquinha deles, né? Falando e tentando colocar em prática para a gente é muito gratificante. Sim, sim. Aqui, na verdade, você transforma e você vira uma família, né? E isso aí vai para casa, né? Exatamente. Valores, se esses valores a gente levasse para casa, o mundo seria bem melhor, né? Pois é. Iria amenizar Com muita certeza, coisa, né? Com certeza. Eu ia fazer uma pergunta, mas você quase já me respondeu. Eu ia te perguntar quantos alunos vocês têm na rede, você já falou 500. Assim, como que é hoje para administrar 500 alunos? Como é que funciona esse corpo técnico? Como é essa administração? Não deve ser fácil. São 500 cabeças que pensam diferente, que jogam em funções diferentes, né? É isso. Fazer Funções. eles interagirem, né? Então, como que é Então, isso? a gente tem uma equipe boa e grande. A gente tem 23 colaboradores conosco atualmente. Então, a gente tem uma supervisora geral, né, que coordena todo o trabalho, os coordenadores técnicos e pedagógicos. A gente tem os secretários, né, o pessoal que faz atendimento no WhatsApp. No atendimento, em algumas unidades, o atendimento é presencial, em algumas unidades é online, pelo WhatsApp. Mas não é fácil, porque assim, sempre foi muito eu e a Paty no começo, né? E para gerenciar todos os 500 alunos, então a gente se pega, poxa, né? Um cancelou, mas para a gente é muito importante o porquê o aluno cancelou. Ah, não, mudou de cidade? Ok. Não, mas cancelou porque a experiência não foi boa. Então, isso para a gente é uma coisa muito importante, né? Essa questão do cuidado com o atleta, com a família, com o aluno. Então, acho que isso é um grande desafio nosso.
porque a escola cresceu. E hoje a gente tem, é uma coisa que a gente fala, né? A gente não conhece todos os nossos alunos. Antes a gente conhecia todos os nossos alunos. Sim. Hoje a gente não conhece todos eles, mas a gente tem sempre passado nas unidades para poder acompanhar. Mas, assim, gerenciar 500 alunos não é fácil, principalmente porque a gente é muito exigente. Então, tem um lado perfeccionista meu, né? De cobrança, do cuidado. Então, a gente está muito atento. Mas é claro que a gente não é perfeito. A gente trabalha... É uma empresa, né? Hoje se tornou uma empresa. Então, claro que a gente vai conseguir agradar todas as pessoas. Mas a gente tenta sempre dentro de uma linha, né? De um atendimento humanizado e cuidadoso, tentar gerir todas as questões. E principalmente a nossa equipe, né? A nossa equipe é o que a gente tem um maior cuidado também no sentido de capacitação, de atenção, para que eles consigam reproduzir tudo isso que a gente tem como missão e propósito de valores da escola, né? Mas não é fácil. Se quiser acrescentar... Não, mas essa parte humanizada que você falou, até deu um gancho até. Tem amigos aí em comuns que os filhos foram atletas de vocês, hoje trabalham com vocês. Tem o Cristiano Chuchu, que foi um cara que me apresentou, que é fã incondicional de vocês. Tá? Chu, abraço, Chu. Abraço, aí, Chuchu. meu amigo. Chuchu é sensacional. querido. Nosso Direto. 7º jogador na quadra. Sim, um cara que agita a torcida, né? Incomoda os rivais. É verdade. E tem a Isabela, que eu acompanhei como atleta, hoje também faz parte do corpo de vocês, né? E também tem uma amiga minha também que tá no Canadá, que é a Andréa Casale, que o Vitório jogava com vocês. Ah, e ela que gostava legal. pra caramba. Legal. Né? Ela sempre falava, Vitório, nossa, que droga, eu não vou poder mais jogar vôlei. E agora que eu tô sabendo, ele tá jogando no Canadá, tá Olha que super bacana, bem que lá, bacana. tá levando. Então essa parte que você falou, humanizada, é muito legal, porque que o mundo é tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno. É. Quantos amigos em comum a gente já tem que passou por vocês, assim, e sempre feedback positivo. Que Que bom. bom. Nunca que tive nada que não fosse algo bom sobre vocês, assim. Que bom. Muito Que bom. legal isso daí. Só completando aí o que a Tati estava falando, né? Ela falou mais a parte administrativa. E, lógico, a gente tem os nossos professores e estagiários em quadra, né? Tá falando da equipe, né? E aí isso é um diferencial nosso, né? A gente não trabalha só com um professor, a gente trabalha com um professor e um estagiário, né? Então, Sim. ele vai ter ali o auxílio do estagiário junto ao professor, né? Durante as aulas, né? Então, isso é um cuidado, né? Um número limite, né? Faixa etária inicial De até 6, a partir de 6 anos até adulto. Aí legal. até... Aí, ó. Falando, E falando uma coisa assim- importante do que ele está falando de urbanizada, né? A gente é empresa, né? Então a gente fala Sim. assim, poxa, tem muitos acessos no WhatsApp. Vamos colocar a IA para falar no WhatsApp. E aí, assim, foi muito engraçado, porque, assim, empresa, né? Poxa, é muito acesso e tal, e o nosso pessoal não estava dando conta, Sim. né? Os secretários era muito acesso. E aí a gente falou assim, não, vamos colocar uma IA, uma, né, inteligência artificial para colocar. E colocamos. E no começo aquela coisa de adaptação, né? Às vezes erra um treinamento e tal. E aí, assim, foi muito engraçado, porque tinha pais falando com a IA como se fosse a nossa secretária, que falava antes. E ficou horas. Depois eu falei assim, Tati, dando risada, eu falei com a inteligência artificial, achando que fosse vocês, não sei o quê. E outras pessoas que falam de inteligência artificial, eu não quero falar, eu quero falar com o humano. Não quero falar com o robôzinho. não tô quero medo. falar com... Não, né? Então, assim, é engraçado porque assim, a gente tenta, claro, da melhor forma, colocar enquanto empresa, mas a gente vê assim, que algumas pessoas não gostam muito, não aceitam. Então, assim, imagina, né, uma linha tênue entre tentar dar o melhor, entregar o melhor, mas ao mesmo tempo tá próximo, né? Tá da mesma forma que estava antes. Então, é um desafio realmente. Pegando a linha da Um desafio modernidade também, né? diário, né? Mas Diário. nesse momento, falando do dar o melhor, e a escola tem um sucesso que me foge a palavra agora, é extremamente reconhecível. Agora eles viraram Vai uma virar- academia de Isso, uma vôlei academia Brasil de agora, vôlei, cara. É maravilhoso isso. Isso não é pra poucos, isso é só pra eles. Isso Até agora é só não pra tem Paty e ainda. pra Tati. Por enquanto, só a Pra gente. dupla Paty e Tati. Gente, o Ivan perguntou das faixas etárias e eu fiquei curioso até com um filho de 6 anos. Vocês falam que começa com essa idade, né? E como que é a metodologia, assim, olha, meu filho chegou com 6 anos, como é que vai ser? Como é feito esse passar da criança por vocês no voleibol? Essa avaliação, né? Você quer dizer? Isso, avaliação. Na verdade, eles treino. começam com 6 anos, mas os 6 anos não vai ser aquele voleibol direcionado tecnicamente. Sim. Ele vai ter a vivência motora do voleibol. Legal. Né? Então, vai ser muito mais de uma forma mais lúdica, sem a cobrança, né, da técnica, para que seja realmente divertido. Então, no Kids, qual que é o nosso intuito da metodologia? Fazer com que a experiência seja boa, seja positiva. Né? Então, que ele chegue e goste do voleibol, né, dos professores, da dinâmica da aula, que ele entenda qual que é o processo, que ele faça amigos, que seja divertido. Esse é o nosso intuito, né, na turma do Kids.
conforme vai passando as categorias, do Kids pro Teens 1, que é a turminha de 12 a 15, depois o Teens 2, que é pro nível técnico que passa, aí eles vão aprendendo coisas mais direcionadas, mais específicas, que aí realmente ele vai entender o voleibol enquanto modalidade. Mas com 6 anos de idade, o nosso trabalho é fazer com que ele goste do voleibol, né? Que ele se divirta jogando voleibol. E hoje a gente está com a metodologia da seleção brasileira aí. É um outro know-how, né? Você já tem uma visão diferente, né? Porque aí você já consegue peneirar aquele que você sabe que já tem um futuro, né? Porque assim, é difícil, igual futebol, né? É um a cada, né? É difícil, né? É. Né? Futebol é mais difícil ainda, né? Muito difícil. É, o futebol tem... acho que o mais difícil é por causa da quantidade, né? De crianças, alunos, adolescentes que jogam e que gostam e que sonham em ser jogadores, né? Todo menino de 6 a 10 anos fala que quer ser jogador de futebol, né? No voleibol, a gente tem essa questão... Hoje, graças a Deus, no Brasil, o segundo esporte mais popular. Né? Mas, assim, a gente ainda tem uma dificuldade de que são movimentos construídos, né? Então, diferente do futsal, do futebol ou do basquete, né? Do futebol, você pega uma criancinha de 1, 2 anos, está aprendendo a andar ainda, eles chutam uma bolinha, né? De bolinha de basquete, eles jogam a bolinha, joga no cesto, eles jogam. Mas você não vai pegar uma criança de 2 anos para dar uma manchete. Explicar para ele como posicionar a gente vai ter que mão. ensinar para ele fazer, né? Porque é um movimento construído. Então ainda tem esse diferencial, né? É mais difícil. Que é mais difícil, né? É um esporte que não é tão chega simples. na parte mais importante. Patrocinadores aqui, ó. A Escola Tati Ligeiro aqui. O vôlei no Brasil é muito forte. E não tem esse investimento que merece. É uma tristeza pra você conseguir pegar uma empresa que fique ali por um tempo e dê uma continuidade. Então, assim, por favor, ó, vamos apoiar, entre em contato. Se precisar, a gente passa o número delas aí, por favor. Ó, a primeira empresa que entrar em contato vai ganhar um brinde. Aí sim, hein? A gente tá só pegando gancho, a gente tá indo agora no feriado, agora de Corpus Christi, para um campeonato em Resende. Olha que legal. Mas assim, a molecada tá vendendo rifa, tá vendendo coisa na escola, não sei o quê, pra gente conseguir angariar fundos pra ir pra lá, né? Porque a gente vai ficar o feriado e tal. Então, eles estão correndo atrás, né? A gente tá vendo que eles estão se esforçando pra isso. Mas nada como uma empresa pra ajudar, Sim. né? Patrocinador, se ligou? Eles estão indo para um campeonato em Resende. Supercopa o Rio. time é excelente. E você, ao longo do programa, vai entender o porquê, né? Nos Porque ajudem, né? é uma conquista delas gigantesca que vai ser muito bom para o teu negócio. Então, patrocine a Escola Tati Ligeiro. Como que é a questão, assim, que eu acho que é deve ser a mais difícil de cuidar? Os pais. Que os pais, eu vejo que os pais, eles têm uma empolgação muito acima dos filhos, né? E aí acaba vocês tendo que trabalhar com aquela criança, tipo, tentar Você tá falando em relação a jogos? Ou se ela se conecta com o vôlei mesmo, ela tá ali só pra uma brincadeira. Assim, como que é esse trabalho com os pais, assim? Tentar deixar o pai mais tranquilo? Na verdade, a gente trabalha com vários eixos, né? Então, por exemplo, tem crianças que vão para lá porque quer só uma modalidade esportiva. Então, quer se divertir ou quer conhecer uma modalidade. Tem crianças que vão para lá porque elas querem, o sonho da vida é ser jogador de voleibol, né? Tem criança que quer fazer amizade. Então, assim, cada um vai com um objetivo diferente lá. E para a gente é importante saber esses objetivos para saber como trabalhar também. Então, por exemplo, a gente tem as turmas que são, né, Kids, X1, X2, e tem a equipe do competitivo, que a gente forma e encaminha. Então, depende muito de qual é o objetivo e qual eixo que as crianças estão inseridas para que a gente possa também trabalhar com os pais. Eu diria, assim, que o mais complicado para a gente gerir a questão do competitivo, que os pais esperam que os alunos joguem, né? Eles querem, e aquela coisa de pai e mãe, que, nossa, mas escolhi meu filho jogando, e às vezes não entende o porquê está no banco de reserva, que ainda não chegou na fase de maturação, está em outra fase. Então, a gente sempre tenta passar de uma forma consciente para os pais em qual momento a criança ou adolescente está, né? E da parceria enquanto família junto com a escola, né? Que não deixa de ser educação, né? Educação e esporte junto. Então, a gente tem bastante conversa, a gente tem reuniões de pais que a gente faz, reuniões online, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente coloca todas as informações, direciona, por exemplo, a pessoa, torcida sempre a favor, nunca contra o time adversário, né? Recentemente saiu um vídeo, né, falando sobre pais, que foi muito bacana, a gente até repostou nas nossas redes, e falando justamente sobre isso, né? Porque às vezes os pais criam uma expectativa em cima do filho e, na verdade, ele só quer se divertir, só quer fazer amizades, né? E ali a gente consegue atender todo esse tipo de público. Mas é, sim, um desafio. Eu falo até como mãe, porque eu também, né, já tive filho em fase de adolescente e a gente quer muito que ele jogue, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí para deixar bem consciente aí
da onde eles estão, em qual fase. É porque na questão de vocês estarem com uma academia, muda um pouco essa questão dos atletas, né? A visibilidade é outra, assim, acho que aquele que se esforçava 10 vezes agora vai 100, porque tem essa oportunidade, né? E como que foi passado para vocês essa questão da academia, assim? Vem alguém da confederação que vem fazer uma avaliação, tipo, por um período X, ou é vocês que mandam esses dados? Como que faz essa captação dos atletas? A captação dos atletas, na verdade, são os nossos alunos, né? E aí a gente tem um aplicativo agora que a gente vai ter através da Academia Vôlei Brasil, que todas as avaliações que são feitas, os nossos professores são capacitados pelo Cacá Bizoc, que é uma Referência, né? referência nacional e mundial dentro do voleibol. Então, eles são capacitados diretamente por ele, mentoriados por ele, e eles vão fazer essas avaliações durante as aulas, né? Além disso, também vem o pessoal da própria Academia Vôlei Brasil, eles vêm para cá verificar a operação, verificar os nossos alunos, os nossos atletas, como é que eles estão indo, até porque esse é o objetivo da Academia Vôlei Brasil, né? Sim. Eles querem ter a Academia Vôlei Brasil no Brasil inteiro, Sim. para que assim, com uma boa metodologia, eles consigam com que mais crianças e adolescentes joguem, não só joguem, mas aprendam o voleibol, e aí eles consigam, então, melhorar o nível do voleibol no Brasil inteiro. Sim. Fortalecer o trabalho, né, de Sim, base, sim. né? Isso que a intenção deles é essa. Aproveitando, vocês falando, o que é a Academia Vôlei Brasil? Já explica para quem está assistindo o que é essa integração de vocês com eles. É um projeto, né, que a CBV fez em parceria com a SM, de fomentar o voleibol e formar academias pelo Brasil inteiro, como a Paty falou. E o objetivo é esse, fortalecer. Então, a Academia Vôlei Brasil é uma marca, unida à marca da CBV, com a chancela da CBV, que disponibiliza toda a metodologia do voleibol brasileiro, né? Da seleção brasileira, através do Cacá Bizoc, que é aí a referência da metodologia. Então, para a gente, vem só fortalecer o nosso trabalho. Então, por exemplo, a gente sempre encaminhou atletas para as equipes e clubes, né? Esse ano a gente já aprovou 38 atletas nossos em clubes da região. Então, Atleta Cidadão, Clube do Corinthians, São Paulo, Barueri, Mackenzie. Então, vários deles passaram nas seletivas. Que legal. Então, assim, sinal que o trabalho está sendo bem feito. Com a Academia Vôlei Brasil, a gente vai continuar fazendo esse trabalho mais fortalecido, né, com a metodologia deles, que a gente já seguia nessa linha, para que realmente os nossos atletas tenham aí um destaque no cenário brasileiro, né? Então, a Academia Vôlei Brasil é uma marca chancelada pela CBV. Veio só para complementar o trabalho que já era feito com excelência. É, exatamente. Né? Porque se não tivesse essa ideia, já ia ser bem difícil. Então, É um na verdade, reconhecimento, né, do na trabalho verdade, delas. A escola Tati já tem esse segmento já. Eu falo com alunos de vocês, né? Eu brincava quando eu nos treinos lá. O pessoal, nossa, eu tô cansado, cara. O pessoal pega no meu pé, o professor pega comigo, mas eu tenho que jogar, eu tenho que conseguir. Né? Então, assim, então é muito legal. Você vê, galera, eu consegui acompanhar alguns jogos ali de campeonato, você, é sensacional. Galera, energia, independente de ganhar ou de perder, é muito legal isso daí. E o que você falou, a gente forma cidadãos. Ontem a gente estava com uns amigos também que vocês conhecem, batendo papo, e assim, toda escola, ela tem um poder tão agregador na nossa cidade. São José dos Campos vive um esporte aqui com uma intensidade fora do sério. É basquete, é vôlei, é futebol. E ter pessoas que nem vocês aqui na nossa cidade, acho que é um ganho que não tem nem como dimensionar. Para mim é uma alegria, assim, poder conhecer pessoas assim e ver trabalhos assim que estão ganhando esse porte aí. Legal, né? E pra gente é um privilégio mesmo, né? Poder trazer isso pra nossa cidade. Sim. Cidade também que a gente, né? Eu não sou joseense, mas eu amo São José, como se eu fosse joseense. E poder contribuir, assim, com a comunidade é muito importante, né? Acho que o que a gente puder fazer para com que mais pessoas se desenvolvam através do voleibol é o que a gente vai fazer, né? Não, e é um marco, né, gente? Assim, nós trouxemos, assim, a primeira licença, né? A primeira chancela da CBV. Então, a primeira escola oficial a gente trouxe para São José e para o Vale do Paraíba, né? Então, assim, para a gente é muito bacana ver que não foi fácil, né? Foi mais de 20 anos trabalhando, né? Com o voleibol, com formação de atletas, educação e esporte andando juntos. E vendo essa chancela conosco, é coroar o nosso trabalho, né? E não é fácil, porque eles avaliam, não é qualquer escola, qualquer pessoa. Então, eles vêm, avaliam,
verificam como que é o trabalho, tem resultado, não tem resultado, como são os professores, meu currículo, né, inteiro eles reviraram, da parte também, quem são as pessoas. Então, assim, não é algo simples, né? Mas é muito legal ver que deu certo, que a gente está no caminho certo e a gente proporcionar isso. Porque, na verdade, não é para a gente, né? Mas é trazer isso para as pessoas, para São José, para as pessoas que gostam de esporte. Então, para a gente, assim, foi uma felicidade enorme, enorme. A escola trabalha sonhos, né? Tem muita criança que está lá que, como você disse, umas vão pelo esporte, mas outras estão sonhando, acompanha, quer ser jogador. E essa é uma chancela que eu comentei com o Ivan. Falei, pô, cara, é legal que para a criança fala, é como se eu tivesse dado um degrauzinho. Estou numa escola de excelência reconhecida pelo pessoal que está na seleção, viu? Então, ó, já sabe onde colocar seu filho, né? Falando de escola, queria que vocês falassem das unidades que vocês têm. Onde são, como é que faz, se tem um horário específico para poder levar o aluno para fazer uma avaliação, porque como vocês falaram, tem vários níveis. Às vezes eu tenho, meu filho, ele já vejo que sabe jogar. Então, eu não quero que ele entre ali, eu quero que ele já vá para outro nível. Ele consegue fazer essa avaliação por fora? Sim. Se explicassem para a gente como é que funciona isso. Bom, a gente tem 5 unidades, né? Como a gente estava falando para vocês aqui no começo. Então, 3 unidades aqui em São José e 2 em Jacareí. A gente faz parceria com algumas escolas, né? E alguns clubes. Então, aqui em São José, a nossa unidade número 1 é central, né? Foi a primeira. É ali no Colégio Nossa Senhora Aparecida, no centro de São José dos Campos. A outra unidade é no Jardim Esplanada, no Colégio Ângulo Alante. A outra unidade é na Urbanova, ali no Clube da Sabesp. Isso em São José. Em Jacareí, uma unidade ali no Vila Branca, no Colégio Atenas Paulista. E o outro colégio hexagonal, que é mais no centro de Jacareí. Para se tornar aluno, né, a gente tem nas nossas redes sociais, aí no nosso Instagram, @Escola de Vôlei Tati Ligeiro. Entra lá, pode mandar uma mensagem. Tem também lá o link do WhatsApp. Legal. O link do WhatsApp, você entra e vai falar direto com a nossa equipe e vai marcar uma aula experimental gratuita. Nessa aula... Pois é, então. Vamos lá. Tem adulto também, viu? Vocês são convidados lá. Então, vocês vão lá, marcam a aula experimental junto à nossa equipe. Eles vão falar, né, qual é o dia, o horário melhor para cada um, qual a melhor unidade. E aí... Né? Oi? Vê a idade do aluno. E aí vão marcar na melhor turma lá que eles acham que vai ser. E aí, naquela aula, o professor vai avaliar. Não, olha, aqui está muito avançado, ou não, está muito aquém do que você ainda pode dar. Então, a sua turma é outra, né? Então, é por aí. Legal, então, todo mundo tem chance de entrar lá de uma maneira gratuita, fazendo a aula experimental, e aí depois a gente direciona para a unidade correta e horário correto. Bom, fiquei muito feliz, vou agendar a minha. Apesar que eu acho que nem precisa. Eu vou ali, sabe aqui, não tem o inicial? Eu vou no antes do inicial ali, tá garantido. Olha, mas tem adulto iniciante, viu? Tem adulto iniciante e intermediário, uma turminha boa lá. A resenha depois do final é melhor ainda. Possibilidade. A gente brinca de sonhos, né? Que a gente tá falando sonhos dos atletas, mas assim, eu queria saber os sonhos da parte da Tati. Vocês já conseguiram realizar os sonhos agora com essa questão dessa chancela que vocês têm? Ou vocês ainda pensam ainda em algo mais longe que a escola pode possibilitar para vocês? Bom, como a gente tinha falado, né, no começo também, nunca nada foi planejado, né? Sim. Então, acho que assim, o que a gente está vivendo hoje é um sonho que não foi planejado, né? Porque a gente nunca imaginou que a gente... Mais que vocês imaginavam. Mais uma coisa que a gente nunca imaginou. Sim. Nunca imaginou que a gente ia ter uma chancela da CBV. Poxa, é muito distante. A seleção brasileira é uma das maiores do mundo. Então, a gente tem vivido esse sonho, né? Eu acho que isso é algo que, quando aconteceu de fato, né? Depois dos meses aí de negociação e de conversa... Tempo, né? Teve um dia que eu olhei pra Tati e falei, olha o que é, olha onde a gente chegou, né? E nada foi planejado, mas a gente sabe que Deus nunca saiu do controle de tudo, né? Então, ele vai orquestrando a nossa vida. Mas será que não é a metodologia de trabalho? A gente tem fé, a gente trabalha com esforço, a gente humilha, as coisas não acontecem. Pois é. Eu acho que é isso daí. Eu acho que o resultado, ele vem. Ele vem. Eu acho que, assim, é lógico que a gente brinca, assim, tá esperando isso aí agora. Vocês começaram em 2019, a gente tá com 6 anos de criação na escola. Sim. Logicamente, vocês têm mais de 20 anos de carreira, que nem a Tati falou. Vocês já têm uma bagagem, vocês têm toda uma
uma estrutura de trabalho, mas a escola em si ela está engateando ainda, está começando sim. né, em vista de outras gigantes que a gente tem no país, escolas com 30, 50 anos aí, que Exatamente. eu já procurei saber, Sim. e não conseguiram ainda essa chancela que vocês têm. Então, assim, eu acho que deve ser algo, uma realização incrível. Surreal. É uma realização que mostra o quanto elas são devotas a isso, né? O carinho. Vocês falam com amor disso. É gostoso ouvir vocês falando. É porque é verdadeiro, é muito Isso, verdadeiro. Pra exatamente. gente é muito verdadeiro. Mas eu acho que um sonho que a gente tem, é uma coisa que a gente está pensando muito, a gente tem atletas, ex-atletas nossos fora do país, né? Inclusive, a gente realizou um sonho recentemente de ir para as Olimpíadas e depois acompanhar 2 projetos na Itália. Fomos para Legal. Portugal também. Então, tem um ex-atleta nosso que está em Portugal e a gente está se falando direto e ele acompanha, vivencia com a gente. Então, uma outra também amiga e uma ex-atleta na Itália, que o nosso sonho também é de poder levar, de repente, para fora do país, né? Então, isso é um sonho que a gente está buscando aí, que tem tudo para dar certo também, né? Mas sempre devagar, né? Acompanhando o processo, respeitando todos os encaminhamentos. E fora isso, tem um sonho para acontecer aí que está perto também, que também é uma coisa boa, uma novidade aí. Além da gente estar aí como a primeira escola oficial da seleção brasileira, nós estamos terminando de formatar a nossa escola para franquia. Que legal. Então, e também foi uma coisa que surgiu a pedido do pessoal, né? Então, a parte que no começo eu gerenciava muito o Instagram e ainda sempre fica responsável por essa parte, a gente diariamente é assediado com pessoas perguntando: poxa, tem escola aqui em Maceió, tem escola no Sul, tem, né? A parte que sabe mais Nossa, só os lugares que pediram pra gente, né? Não sei se todos os estados, mas certamente em todas as regiões do Brasil já pediram. E, assim, é algo constante. Todo mês tem gente que pergunta, ó, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, João Pessoa, a última foi João Pessoa. Então, assim, coisas que... Imagina, como que a gente ia imaginar que a pessoa de João Nossa, isso aí, eu Pessoa acho ia que pedir... Isso daí, pra mim, é o ápice do negócio. Quando outras Concordo. pessoas se interessam no nosso negócio. Exatamente. E querem estar com a gente lá. Porque Então- a franquia é isso, é você lá. Então a gente tá Um pedacinho terminando de você de... espalhado. Exatamente. A gente tá terminando de Formatar. formatar isso aí. Então a gente tá... isso é alguma coisa que a gente tem planejado. Se tem alguma coisa que a gente planejou nesse crescimento questão da todo, isso foi da planejado. A franquia. gente já tá aí há algum tempo pensando sobre essas coisas, planejando, estudando. né? Sim, legal. Estamos A consultor parte de de fora. competições, como é que funciona? Para aquele atleta que ele já quer entrar nessa parte mais do competitivo. Hoje a escola, assim, como que funciona aqui no nosso estado a questão das competições? Vocês conseguem? Eu já acompanhei alguns campeonatos de vocês, mas assim, eu não consigo entender se é divisões, como é que funciona da escola hoje quando o atleta ele é competitivo, ele por questão de visibilidade, né? Hoje, na verdade, o que rege muito assim as competições é a Federação Paulista de Voleibol, né? Correto. Então, você conseguiu participar da Federação Paulista, você está no auge, assim, na nata do voleibol, né? Nós, na escola, o que acontece? A gente tem as 5 unidades e também a gente tem um projeto do voleibol de base em Jacareí. Então, foi assim, gradativo, né? A nossa escola começou em 2019, foi crescendo, então a gente foi formando as turminhas, até que no 3º ano de escola a gente falou, poxa, nós estamos formando, mas eles querem competir. Sim. E aí não tinha para onde mandar. O que a gente conseguia mandar para o Telecidadão, a gente mandava, para outros clubes a gente mandava, mas tinha alguns que não conseguiam passar em clubes, mas eram bons também. A gente falou, poxa, a gente precisa ter uma equipe competitiva. E na época, um professor que trabalhava com a gente sugeriu a ideia, né? O João sugeriu a ideia, a gente entendeu, abraçou a ideia e começamos a formar o competitivo nosso. Hoje, grande parte dos nossos alunos que tem um nível para a federação, né, que tem um nível realmente acima, a gente encaminha para o nosso projeto, que a gente apoia o projeto do voleibol de Jacareí. Quando não passa nas outras seletivas, né, a gente caminha para o projeto de base de Jacareí. E os outros que não conseguem passar, a gente fica com um time competitivo e aí compete em ligas regionais, campeonatos regionais. Por exemplo, essa Supercopa Rio, que é um campeonato bem renomado, que é bacana, a gente vai participar. Tem um campeonato em São Paulo, que a gente vai participar agora no 2º semestre, que também dá visibilidade para os nossos atletas. Então, a gente sempre tenta buscar campeonatos que eles sejam vistos, né? Sim. Antes, a gente participava mais aqui na região do Vale do Paraíba, e a gente viu que aqui já não estava sendo mais tão interessante. Então, a gente começou... encaminhou para Jacareí joga nível São Paulo, né? Federação interior. já, né? E os nossos, a gente está levando agora para São Paulo, Supercopa Rio, que é em Resende. Então, a gente sempre tenta proporcionar para os nossos alunos lugares onde eles sejam vistos, né? Onde eles possam desempenhar um bom voleibol e que a troca de experiência seja boa. Legal, né? Então, legal. Importantíssimo mesmo. Legal.
E aí, Gui, tem alguma coisa em especial? Gente, eu tô fascinado com a questão do voleibol, por gostar muito. E assim, eu tô querendo fazer essa pergunta desde o começo. Como vocês veem o voleibol no Brasil hoje? Tá num processo de transição, né? Do grupo, né? Então, a gente vê, assim, além disso, depois de tanto estudar o voleibol brasileiro, o voleibol mundial cresceu muito de nível, né? Você vê, assim, há 5 anos atrás, 20 anos para trás, era só o Brasil estava em todos os pódios de todas as competições. Sim. Todas as competições. Duas categorias, né? Feminino, masculino. Exatamente. Feminino e masculino tava. E assim, a gente fala muito do Zé Roberto e do Bernardinho, os dois, assim, cada um com a sua característica, um muito diferente do outro, mas os dois contribuindo ainda, assim, com a vida deles, literalmente, para o voleibol tá no nível, ser do nível que é no Brasil, né? E nos últimos, talvez 5, talvez um pouquinho mais, nesses últimos anos, a gente tem visto uma transição muito grande. Tanto, né, a seleção brasileira tentou tirar o Bernardinho saiu, não deu, voltou. Mas, assim, eu acho que a gente precisa de bons técnicos, a gente precisa de uma comissão técnica de profissionais bons, né, na área do voleibol. Porque chega lá na ponta, não pode ter só eles, né? Eles não vão ser eternos. Infelizmente, eles não vão ser eternos. Então, precisa de uma atualização, inclusive, nessa questão de comissão técnica e tudo mais. Mas isso é normal. A gente sabe também que nesse período, por exemplo, o Zé, ele foi para a Turquia. Você vê a seleção da Turquia, jogou 3º lugar com a gente aí, né, nas Olimpíadas. Brasil ganhou, mas no sufoco. Sim. Né? Então, o Zé foi para lá e ele levou essa cultura de voleibol para lá e todo o ensinamento que ele deu para lá, lá no país, né? E fez o voleibol fosse fomentado lá e crescesse lá. Então, assim, a gente precisa renovar, né? Então, tá nesse período de renovação ainda, tanto no feminino quanto no masculino. Você vê assim, o feminino pegou bronze nas Olimpíadas, o masculino foi difícil, né? O masculino nem chegou lá nos finalmente. Eu acho que eles, em especial, eles estão meio que numa decadência mesmo. As meninas não estão conseguindo, naquele altos e baixos, elas vão mantendo, né? Eles falou 5, 10 anos atrás, era Brasil e Cuba que pegava fogo na quadra. Sim. Aí daqui a pouco o Brasil deu uma... Parou, Estados a Cuba Unidos, caiu, né? depois chegou os Estados Unidos, aí China vinha às vezes, aí começou a equilibrar. Mas Rússia, o masculino né? desceu demais. Um processo de transição, né? Também é safra, né? Geração, mudou uma geração, entra outra geração, mudou a comissão técnica. Eles estão preocupados com essa questão da comissão técnica, né? Eles estão colocando, fazendo alguns critérios para a comissão técnica, de ter mais mulheres, por exemplo, de ter um pessoal mais direcionado. Essa questão da Academia Vôlei Brasil vem muito, né? De encontro a isso, de realmente fortalecer a base. E a gente, quando teve a oportunidade de estar com o Zé Roberto conversando, ele falou muito da importância da base. Né? Esses dias passou aí no Instagram o Zé fazendo exercícios de fundamentos básicos dentro da seleção brasileira, sentadinhas, as meninas dando toque. Então, assim, demonstrando a importância da base, né? E quando a gente falou com ele nas Olimpíadas, parabenizou, e depois encontramos com ele no CBC, ele falou, né? Assim, é muito importante o trabalho de vocês. Isso pra gente é muito importante, porque senão não chega lá, né? Sim. Então, assim, por isso que a gente vê a transição aí agora é um pouquinho mais difícil, né? Uma pergunta, assim, cara, a paixão de vocês por vôlei, ela é latente, né? E assim, que conselho você daria para um pai que quer incentivar o filho a jogar vôlei? Aquela pergunta difícil, né? De voleibol. Perguntando para atletas de vôlei o que elas dizem para um pai de como convencer seu filho. William, fica ligado. Você deixou elas na sinuca de bico. Na verdade, como pai e como professoras, eu vou falar assim, experimente um pouquinho de cada esporte para ver qual que ele vai gostar, né? Assim, pode ser que ele se apaixone pelo vôlei, vai levar pro vôlei, a experiência vai ser positiva, ele vai gostar. Às vezes, não pegou um professor que, de repente, passou aquela aula divertida, lúdica. Então, assim, eu acho que com 6 anos de idade, eles estão muito em experimentar as modalidades esportivas, né? A gente até participou de um projeto anos atrás, no Tênis Clube mesmo, que a gente tinha uma escola de esportes. E aí a criança entrava com 6 anos de idade e na escola de esporte ela tinha vivência motora de várias modalidades esportivas. Então ele tinha um pouquinho do vôlei, do basquete, do handebol, nada com regras, mas vivência motora.
E aí, quando chegava nos 10, 11 anos, eles poderiam escolher qual modalidade eles gostaram mais, e também o professor direcionava para qual habilidade que ele tinha mais. E aí dava super certo. E é um projeto que acontece até hoje nos clubes em São Paulo, né? Hebraica, Pinheiros, Paineiras. E por isso que eles têm uma base tão forte de esportistas lá, porque eles fazem essa escola de esportes. Então, a minha sugestão é que, assim, experimente com ele algumas modalidades para ver qual que ele se identifica mais e qual habilidade também que ele tenha, para que ele realmente faça uma coisa que seja gostosa. Mas pode levar ele na nossa escola para fazer um molde experimental que a gente vai avaliação na vai escola. avaliar. Queria mudar o assunto um pouquinho, falar de um papo sério agora, que a gente está no finalzinho do mês de maio e a gente tem a questão do Maio Amarelo, né, que é a prevenção aí no trânsito. Tenho certeza que vocês já devem ter visto acidente de trânsito, estresse no trânsito, a gente anda à flor da pele hoje em dia, né? Então a gente sempre pede essa questão aí de ter esse cuidado, né? E eu gostaria que o Guilherme lesse um texto pra gente aí, Gui. Cara, né? para já. Você já parou para pensar que no trânsito cada escolha que a gente faz pode mudar tudo? Uma ultrapassagem errada, um celular na mão, um segundo de distração, tudo isso tem uma consequência. Então é muito importante, sempre que a gente sair de casa, praticar o respeito, o cuidado, a atenção, para fazer do trânsito um espaço mais seguro para todo mundo. Aqui na cidade, a Câmara Municipal de São José dos Campos tem atuado para transformar isso em realidade. Eles já aprovaram leis importantes, como a criação de faixas de retenção exclusiva para motos. Como motociclista, isso ajuda pra caramba. Você para um pouquinho à frente, você tem assim uma segurança a mais. A instalação de semáforos para ciclistas, além de outras iniciativas que ajudam a salvar vidas todos os dias. E isso é parte do esforço maior que é promover uma mobilidade urbana mais segura e mais humana. Então, quem quiser saber mais sobre as ações e iniciativas da Câmara de São José dos Campos para o trânsito mais seguro aqui na nossa cidade, é só acessar o site câmarasjc.sp.gov.br, se informar e ter orgulho da cidade que você mora. É isso aí. A gente até fala nesse assunto, né? Nossa cidade, né? Parte a galera da bike tá ficando legal. Sim. Tá aumentando bastante, né? Eu vejo da região ali do Putinho, o cara hoje vai de bike, sai lá e chega no centro. Só que ainda não vejo uma cultura muito legal com a gente que é motorista ainda. A gente ainda tem um pouco de receio com a galera da bike. Dá um medo, dá um medo. Não que a gente não goste deles, a gente fica com medo deles, né? Sim. Porque essa questão de sinalização, então a gente fica olhando o retrovisor ali. E a questão dos motociclistas também foi fundamental, que agora em São Paulo tem aquele corredor azul, não sei se vocês já viram, né? Já. Sim. Ainda a gente não tem na nossa cidade, mas eu acho que é uma ideia que logo, logo também possa ser implementada, né? Então a gente agradece aí mais trabalho da Câmara aí, que possam vir mais bons projetos aí. Trabalho que salva vidas. Sim, e dando continuidade aqui nesse bate-papo legal de vocês, eu queria saber um assunto muito importante. Vamos lá. A escola hoje está super bem fundamentada, quase mais um pouquinho de 6 anos aí, 500 alunos, né? Vocês já estão vivendo um sonho que vocês nem acreditavam, né? E estão almejando coisas acima do normal ainda. E assim, a gente vê que para fazer esse projeto assim, a gente soa tanto, a gente gasta tanto nesse nosso país aqui. E eu queria bater de novo nessa questão investimento. É difícil a gente conseguir angariar pessoas hoje para poder apoiar nossos projetos, né? Eu estou vendo que vocês têm um instituto que está junto aqui também, né? Queria que vocês falassem também um pouco do instituto, se vocês puderem explicar para a gente como é que funciona. Questão das empresas que quiserem estar apoiando vocês, como é que faz? Vocês têm algum plano especial para trazer essa empresa, para poder demonstrar esse trabalho? Porque não é fácil chegar onde vocês chegaram, mas é difícil manter o que vocês conseguiram. Que agora, assim, não que tenha problema com concorrência, com outras escolas, acho que isso aí não existe. Acho que é mais para vocês continuarem mantendo a excelência do que vocês têm, né? Acho que isso que é importante. Sim, não é fácil, foi suado, né? Muito investimento nosso aí por muitos anos. O Instituto Pro Esporte, então a gente tem, né, a Escola de Vôlei, que é uma empresa limitada, e a gente tem o Instituto Pro Esporte, que é sem fins lucrativos, né? Hoje o nosso instituto recebeu o selo de utilidade pública, né? Legal. Então, assim, devido à clareza que ele tem, a transparência que ele tem da execução das atividades. E hoje a gente opera, por exemplo, nesse projeto de Jacareí com o Instituto Pro Esporte e a escola sendo uma apoiadora.
E para a gente realmente é muito difícil conseguir, né, manter tudo isso. E o custo é alto, né? Então, assim, as competições são caras, os lugares que a gente viaja são caros. Então, tem o transporte dos atletas. Então, geralmente, para a gente seria muito importante se a gente tivesse um parceiro que tenha empresa de turismo, ou tenha ônibus, ou van. Isso para a gente, assim, facilita muito o nosso trabalho, porque a gente consegue levar os atletas. Sim. Parceiros na área de alimentação, porque a gente sempre vai para jogos, é importante ter alimentação. Parceiro na questão de uniformes, camiseta. Nós estamos aí com o Movebank, que é um parceiro que é do Rio de Janeiro, é um banco digital que está vindo para São José dos Campos, para o Vale do Paraíba. Legal. Que é um amigo meu, na verdade é um irmão, como se fosse irmão nosso, amigão do meu irmão, e trouxe a ideia, trazendo a ideia para cá, e eles estão super apoiando. O Guilherme também, que é o CEO da Movebank também. Muito humano, muito parceiro, também trabalha com um propósito. Então, assim, a gente precisa ter bastante parceiro nesse sentido. E o Instituto Pro Esporte está super aberto, né? Com lei de incentivo, com isenção de impostos. Então, assim, o retorno para as empresas é muito positivo, né? Sim, você com investe no certeza. Instituto, você consegue abater vários impostos. Então, a gente tem alguns projetos aí para apresentar a nível estadual. Então, para a gente, essa fala sua, Ivan, é muito importante, porque realmente é difícil, né? Sim, sim. Fazer toda essa gestão de viagens, de competição, as taxas de competições, taxa de arbitragem é bem alta, né? Material, bola, né? Não, bola de vôlei, assim, futsal, né? Se pega a bola de futsal, é R$100 no máximo, 119. Não desmerecendo, porque também, mas é mais popular. Uma bola de vôlei é R$380, né? Uma bola, quando é um pouco mais simples, uma bola Mikasa, é R$480. Então, assim, aí vai aquela loucura, né? Não chuta a bola de vôlei, pelo amor de Deus, porque é caro o material. Então, assim, o voleibol é um pouco diferente, né? É tudo muito mais caro, as taxas de arbitragem de federação é mais cara. Então, assim, é bem diferenciado. Então, para a gente, os patrocinadores que vierem, vêm somar demais e a gente estampa em todos os já canais. pensei um monte aqui, por favor, Viação Jacareí, vou ligar para um amigo meu aí, vamos. vamos incomodar o pessoal aí. Aí Não, sim. a gente brinca, mas é verdade, porque assim, o futebol, ele é apaixonante, já tá no DNA da gente, só que ele é barato para você começar, ele é barato. O vôlei, muitos anos atrás, ele era muito elitizado, né? Não dá para entrar no vôlei, não é qualquer um. Tá? Hoje a gente vê que não existe mais isso. Tem escolas que nem vocês, assim, vocês não vivem disso. Vocês têm outras ocupações, vocês têm as formações de vocês. Não dá, a Tati Ligeiro não tá pagando uma grana pra Paty, a Tati ficar em casa. Não mesmo. De jeito nenhum. Espero Não que um dia mesmo. aconteça isso. Então, Nossa, vai acontecer, se Deus quiser. Esse é o nosso sonho. Sim. Mas assim, vocês têm outras ocupações. Então, assim, a gente sabe que o amor ainda tá mais forte ainda do que o lado financeiro ainda. Com certeza. Né? Sim. Mas fica aí o nosso apelo para os nossos amigos aí, que são muitos aí. Por favor, olhe com carinho as meninas aqui, que é um projeto muito legal mesmo. Patrocinadores, prestem atenção nessa joia que está à frente de vocês. Sim, sim. A gente está chegando já no finalzinho já. Muito legal esse bate-papo. Para você que está chegando agora, que está atrasadinho, está aqui com a escola Tati Ligeiro. Estamos aqui com a Tati, com a Paty, as fundadoras desse projeto sensacional que hoje tem a chancela da CBV aqui, que virou uma academia. Então isso aí não é para poucos, como eu falei, é só para eles. Não tem ainda, né? E eles têm projetos aí de expansão, de franquia. Então você que está espalhado por esse Brasil aí, né? Quer Exatamente. ter o carimbo da Tati Ligeiro na sua cidade, no seu estado, por favor, né? Entre em contato conosco. Por favor, por Exatamente, favor. exatamente. E assim, queria que vocês falassem um pouquinho da família de vocês, porque não deve ser fácil. Vocês tem seus trabalhos, tem isso daqui, né? Os maridos, os filhos, tem que separar um tempinho. Deve ser difícil essa administração de tempo aí com tudo. É verdade. Né? Sobrinhada que fala, tia Paty, você não fica mais em casa, você não sai mais com a gente. Mas eu moro com meus pais, sou, nossa, apaixonada pela minha família. Meu pai, Carlos, Helena, minha mãe, meus irmãos, os dois são casados e têm filhos, né? Eu tenho 4 sobrinhos, que são as minhas paixões, assim, né? Idades diferentes, né? De 8, tem um de 8, outra de 10, outro de 12 e outro de 16, vai fazer 16 agora. Então, sou apaixonada por eles e sou muito feliz e grata a Deus pela vida deles e pelo que a gente tem conseguido viver junto, né? Então, foi muito legal, inclusive,
O meu irmão veio aqui, né, há Pessoal, pra quem não semanas atrás. sabe, o irmão da Paty aqui é o nosso amigão, o Dr. Tel. É, isso mesmo. E então ele também tá trabalhando pra caramba, assim como eu, né? Demais. Mas a gente é muito grata a Deus pela nossa família e sem eles, realmente, a gente não ia conseguir estar onde a gente tá, porque eles dão força, apoiam, não, vai lá, né? Corre de um lado, corre do outro. Eles entendem muitas vezes quando a gente não pode estar junto, né? Mas por causa do trabalho, mas eles realmente são bênção na nossa vida, Sadia, né? Que você tem, né, minha amiga? Pois é. Exatamente, mas você falou de família e assim, é muito legal falar de família, né? Porque é a nossa base, né? E eu falo, a gente não teria chegado onde chegou se não tivesse uma base boa de família, né? E a gente reproduz muito o que a nossa família nos ensinou. E meus pais são guerreiros, trabalhadores, né? Vieram aí, meu avô da Feira Livre, cuidando de madrugada, venceram na vida, meus pais também. Então, é um exemplo para mim de vida. Meu irmão, eu tenho um irmão também. Tenho meu filho que estava em Campinas fazendo faculdade, agora retornou para São José, está fazendo faculdade aqui. Já abracei ele, falei, vamos trabalhar na escolinha também, está precisando de mais braços. Então, assim, foi uma felicidade ele ter vindo para cá também. Vai fazer faculdade aqui agora, né? Tem alguns projetos para fazer e trabalho fora do país, mas está comigo aqui. Então, a família mais próxima, né? Eles não estão todos na atuação com a gente, mas... Sim. Nunca falta tempo para dar uma passadinha para ver o pai e minha mãe, Dona Sônia, o seu Pedro, comer a comidinha do seu Pedro, que meu pai é maravilhoso na cozinha, ver meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, né? Meu sobrinho neto agora, e tendo meu filho Vitor comigo, junto, né, no trabalho, é maravilhoso, é maravilhoso. Confesso, não tenho muito tempo para sair, para, né, lazer, mas assim, para estar com a família, a gente sempre tem um tempinho aí, mesmo na correria, para estar junto com eles. Mas acho que é o sacrifício que é feito com louvor, né? O que vocês fazem é grandioso, assim, é legal a gente ver, né, Guilherme, a gente vê assim, a alegria nos olhos de vocês. O amor latente, né? É a gratificação de algo que você vê que, assim, deu certo, já deu certo, né? Já deu certo, já deu certo. É um sonho que foi realizado e, como vocês falam, Deus, ele trabalha certo mesmo, ele não falha, né? É o único que não deixa a gente na mão. Exatamente. Nessa vida todo mundo deixa, ele é o único que não deixa. Né? A gente sempre fala nas nossas falas, né? Inclusive com a nossa equipe, que Deus está no controle de tudo, né? Sim. Não teria chegado onde chegou se não fosse por Deus. E as pessoas que vão trabalhar conosco lá, a gente sempre fala assim, ó, é enviado de Deus pra gente, porque são pessoas maravilhosas. A gente só tem até que enaltecer e agradecer o trabalho da nossa equipe, porque realmente a gente tem uma equipe... Gente, não é falar não, mas é sensacional. Desde as meninas, né, que ficam na parte administrativa, os professores, estagiários, né, todo o nosso trabalho junto de coordenação, supervisão, assim, é maravilhoso. É todo mundo vivenciando, sabe, essa energia que vocês estão falando. É um lugar gostoso para trabalhar. Sim. A gente vê cada vez mais alunos que saem da nossa escola, vão para a educação física e querem trabalhar conosco. Quando não quer trabalhar conosco na educação física, quer trabalhar na administrativa, eles falam, não, mas eu quero trabalhar aqui na recepção. Então, assim, é muito legal ver. Isso aí é uma coisa que eu imaginava. É muito legal. Acho que se envolve tanto, né? Sim. Que com certeza vocês fazem a diferença até na mudança de algumas escolhas profissionais deles. Com certeza. Nossa, acho que eu vou continuar focar aqui, na educação vou vir pra cá, física gostei aqui. disso. Eu vi que a Tati gosta muito de mim, eu acho que eu tenho uma oportunidade aqui. A gente ela fala, vai ter que trabalhar, então acho que isso é muito legal. E as poucas vezes que eu compareci lá, que deve ser umas 5 ou 6, eu vi assim uma alegria demais assim na galera, assim, é contagiante mesmo assim. Os pais tem que falar. Veja a galera lá, veja o Chuchu ele consegue espalhar a alegria para todos lá. Mas assim, é muito legal mesmo, assim, eu vejo o nível que eles têm de concentração nos jogos importantes que eu vi, nos jogos difíceis que fizeram. Eu vejo assim como que é legal, né? Eu vejo aqui minha amiga como que ela fica, como que ela muda a expressão dela nas competições. Aqui ela tá super tranquila na competição. Se transforma. Não gosta de perder, não gosta de perder, não. Competitivo. É muito legal, muito legal. Mas uma coisa muito legal que a Tati sempre fala, a gente sempre comentou sobre isso, mas é uma frase que ela sempre fala, que um dos segredos do sucesso é a construção de uma boa equipe. Sim. Né? Então, isso é algo que a gente tem focado na nossa equipe, né? Então, e assim, são realmente enviados de Deus, porque tem, às vezes, pessoas que a gente nem imagina e com conhecimento disso, com conhecimento daquilo, nossa, a gente estava pensando naquela pessoa para uma coisa, de repente ela tem o conhecimento de outra coisa que a gente estava precisando. Então, Deus tem cuidado com a gente, assim, nos mínimos detalhes.
em todos da nossa equipe. Enfim, acho que é um trabalho que, em conjunto mesmo, assim como o voleibol a gente sempre falou, desde quando a gente trabalhava lá no tênis clube, é um pelo outro. É o que a gente tem feito, é um pelo outro, né? Família, Cada né? setinha virada todas as setinhas viradas para o mesmo objetivo, cada um fazendo o seu melhor na sua área, né, no seu quadrado ali, mas fazendo o melhor para que Isso aqui é de todos, né? para que a Isso equipe daí cresça. Que vocês têm aí é todo mundo. É. Vai Todo ficar, é mundo um trabalhou. legado que vai Isso é ficar, um legado né? para todos. Né? Logicamente que tá lá, vocês duas, frente do projeto, mas assim, é a colheita de todo mundo. É uma equipe. A gente fala que né? a gente não chegaria aqui sem todos eles por trás, né? É um legado, é uma fábrica de boas memórias, de boas lembranças, né? De superação. Uma das coisas que eu queria até falar e vocês são exemplo disso, vocês têm isso vocês exalam isso, quando vocês falaram dos valores. Eu não é puxando isso, mas a questão da gente falando de Deus e tal, a questão da oração, né? Que é uma palavra composta, quando eu vi, é orar e ação. Então, vocês ensinam isso para as crianças, vocês trabalham muito com elas, trabalham até com os adultos, como eu, que vou aprender a jogar vôlei direito agora. Vou conhecer a escola fazendo aula, Ivan. Aí sim. É sempre bem-vindo. Vou chegar lá, vou ter aquele gasto que vou ter que procurar um tênis agora, uma joelheira, porque vai ficando um pouco mais velho, começa a doer tudo, usar uns elásticos para segurar. E eu queria, assim, perguntar para vocês, eu sempre pergunto, que conselhos a Paty Haddad dá um conselho, uma frase, para quem está pensando, está querendo empreender agora? Pode ser no campo esportivo, mas qualquer um, porque vocês são grandes empreendedoras, enfrentaram isso, tiveram uma ideia, trabalharam muito bem com essa chancela maravilhosa. Mais uma vez, patrocinadores, acordem. Qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo agora e fala assim, cara, eu quero empreender nessa ideia? Qual o conselho Mas da não Paty responda Haddad? ainda. Tem uma outra pergunta. E por que a pessoa tem que estar na escola Tati Ligeiro? Você vai dar o conselho e também vai explicar por que ele tem que estar na sua. Isso que eu quero saber. Boa. Vai lá. Não, Boa. vai lá. Bom, para quem quer empreender, primeiro tem que ficar muito claro que vai trabalhar mais de 12 horas por dia. Se ele acha que vai ser empreender porque eu quero ter minha liberdade de horário, está enganado. A gente está trabalhando atualmente mais de 12 horas por dia, dá 14 horas por dia, quando não mais. Mas a gente faz algo que a gente gosta. Então, se você quer empreender, primeiro escolha algo que você goste de fazer, que você seja feliz em fazer. E saiba que você vai trabalhar muito mais do que se você fosse um CLT, com carteira, com horário para entrar e horário para sair. Mas também você vai ser muito feliz, de acordo com o que você escolher, né? Fazendo algo que você gosta, que você tenha liberdade para crescer, evoluir e fazer conexões. Mas empreender não é sobre você, é sobre o outro, né? É sobre fazer para os outros. Sim. Então, isso acho que é o meu conselho, né? Quer empreender? Não é para você. Você vai fazer para os outros. Sim. E sabe que vai trabalhar muito. E por que está na escola de vôlei Tati Ligeiro? Porque lá é diferente. Porque nós somos uma família. Porque a gente se preocupa com o ser humano. Porque lá não é só o voleibol pelo voleibol. Porque lá a gente pensa no melhor para quem está lá. Então, assim, não tem problema se a gente vai perder o aluno porque ele vai para o Atlético Cidadão, ou se vai para um clube fora. Se for melhor para ele, a gente vai encaminhar. A gente estava formando 2 ex-atletas nossos como estagiários, né? Eles eram nossos alunos, se formaram e depois ficaram trabalhando conosco. E a gente está formando, a gente forma estagiário para se tornar professor, porque hoje a gente sabe que é importante, né? Uhum. Participar da formação. E hoje a gente encaminhou eles para o Atlético Cidadão. Na verdade, eles foram convidados para o Atlético Cidadão, tamanho o trabalho deles, que foram desenvolvidos, então viram eles, né? Então, assim, é diferente. Na escola de vôlei Tati Ligeiro, a gente não vai pensar em nós, mas em quem está ali no melhor para eles. A gente seja aluno, seja pai, seja colaborador, seja professor, estagiário. Né? Acho que tem... A história dos dois, né? É muito legal. Do Gabriel e do Cadu, aliás, um beijo para vocês, meninos. Eles foram nossos atletas, né? No competitivo. Uhum. E aí, é o que você falou, né? A gente influenciou de alguma maneira, os dois foram fazer educação física. E aí, logo, a gente já... Assim que eles entraram, vamos fazer estágio com a gente. Eles já, antes de se formar, eles já ficavam mais tempo. Não, deixa eu ajudar aqui, deixa eu ajudar ali, deixa eu ajudar a montar rede, deixa... E a gente estava junto com eles ali, eles continuaram fazendo estágio, então, com a gente.
E aí o Atleta Cidadão viu eles, né? E aí a gente, puxa vida, mas a gente já tinha planos para eles, né? Mas a gente sabia que para eles era muito importante eles estarem no Atleta Cidadão. Puxa, é o projeto da prefeitura que tem um investimento muito alto, que tem a infraestrutura que eles têm ali para trabalhar é enorme. Eles vão estar na federação, eles vão ser vistos. E a gente falou, vai. É lógico que a gente ficou triste por não ter eles, porque estão se tornando excelentes profissionais. E, além disso, a gente tem uma ligação com eles emocional. Sim. Eles foram nossos alunos, né? Eles voltam sempre. Eles voltam sempre. Semana passada eles estavam lá. Mas, assim, a gente não vê só o que é bom pra gente, né? A gente vê o que é bom pro outro. Porque a gente tá formando não só cidadãos como os nossos alunos, mas também bons profissionais. E a gente quer que todo mundo que passe por nós seja... leve coisas do bem, né? Sim. Sejam pessoas melhores. E as pessoas vão poder, né, respondendo a sua pergunta agora para os patrocinadores, né, e, enfim. Quem tiver com a gente vai estar ajudando a transformar vidas. Né? Eu acho que esse é o grande propósito, né? Verdade. A gente tinha atletas que não tinham realmente nenhuma perspectiva e hoje estão na Europa. Então, vivendo através do voleibol e construindo a sua vida lá. Outros foram para os Estados Unidos. Outras não se tornaram jogadores de voleibol, mas se tornaram pessoas melhores. Né? Tem pessoas, meninas que encontram com a gente, né? Hoje já mulheres, encontram com a gente e falam, foi a melhor época da minha vida. Porque eu lembro que, nossa, eu saía da escola ansiosa já para ir para o treino e ali era onde eu esquecia tudo. O que estava acontecendo, os problemas estavam acontecendo na minha casa, ali era o momento que eu tinha, que eu extravasava. Correto. E que eu conseguia ser eu mesma, enfim. Então, assim, quando a gente trabalha, quando a gente é a melhor parte da vida de alguém, nossa, é incrível. Tudo faz sentido, Tudo faz sentido, né? Então, acho que esse acho que é o objetivo. Beijo a Paulinha, pro Glauber, pro Fernando, eles estão na Europa hoje. E eles começaram com a gente no tênis clube, sem nenhuma perspectiva, que nem a Paty falou, né? A gente ajudou muito com cesta básica, com tênis, com roupa, com alimentação nos jogos que eles não tinham condições. E eles vivenciaram com alunos que eram super bem em situação, né? Então, a gente fala desses casos de sucesso que a gente tem, os 3 estão na Europa hoje. Eles se encontraram numa viagem que eles fizeram, a Paulinha mora na Itália, e mandaram mensagem para a gente lá, olha, a gente está aqui, a gente deve muito a vocês, e muito legal ouvir isso, né? Da mesma forma que a gente tem pessoas que não se tornaram jogadores, né? Eles sim, outros não. Médicas que... Hoje tem uma médica, né? A Isabela Cury, quando ela volta para São José, ela está na Bahia, Federal da Bahia, se formou, uma excelente médica. E aí a gente, sempre quando ela vem para cá, ela mostra pra gente, fala assim, Tati, não tem um dia que eu não lembro do voleibol na minha profissão. E ela é médica. Então, assim, ela lida com... né, mortes, vidas, sim, situações. É mais ou menos o que o voleibol ensina, né? Vitórias, derrotas, sim, aprender a lidar com situações, tomar decisão. Então, pra gente, assim, esse trabalho com amor faz toda a diferença. A transformação, né? De fazer homens e mulheres, né? Dispostos a viver essa vida nossa de altos e baixos, né? Sim. De ganhas e perdas, né? É isso. Muito obrigado coração pela presença de vocês, algo transformador que nem a escola de vocês fazem, transforma vidas, melhora a qualidade das pessoas e transforma em atletas também, né? De alto rendimento agora. Muito obrigado, gostaria que vocês mandassem um abraço, o espaço é de vocês, né, recado, quiser cobrar alguém, pode cobrar. Eu gostaria de mandar um abração, assim, para nossa equipe VTL, que é o nosso coração, né? Nossa equipe de ADM, coordenação, supervisão, os nossos professores, estagiários, os nossos alunos, que são muito queridos. Às vezes a gente não consegue estar tão perto deles, mas são, assim... eu falo que todo dia eu rezo por eles e pela família deles, né? E pela nossa família também. Então, muito obrigado a todos os nossos alunos e pais que nos confiam o trabalho, né? Sim. E a todos os nossos parceiros também. A gente tem os colégios como parceiros, os patrocinadores como parceiros, né? Agradecer a todos eles aí que estão conosco. O pessoal da Academia Vôlei Brasil também, sensacional. Renato Dávila, Fernando Maroni, que está conosco. O Daniel da CBV, que esteve presente no nosso evento também. E principalmente a minha família e, acima de tudo, Deus, né? Nosso muito obrigado. E a vocês por essa oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Seja a primeira de muitas. Missão, viu? Muito obrigada. Bom, a Tati já falou tudo, né? Eu ia também mandar um abraço para nossa equipe, para todo mundo, né? Ela já falou, eu não vou falar mais, mas só vou acrescentar a minha família também. E a gratidão mesmo a Deus, né? Porque sem ele a gente não estaria aqui onde a gente
chegou, né? E tanto esforço, tanta coisa que a gente já obteve aí através da escola. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês dois. Obrigada pela oportunidade. A gente agradece. Sempre, sempre. É isso aí. Pessoal, foi mais um Beabá do Cast hoje, mas antes de finalizar, queria mandar um agradecimento para as pessoas que são importantes para nós, os nossos patrocinadores. Sem eles, isso aqui não iria acontecer. Então, mandar um abraço para a galera da Summer Studios, que nosso amigão Alisson e também essa equipe aqui, essa galera incrível que não aparece aqui, essa galera que tá cedo aqui na labuta, Cuidando de né? tudo pra Cuidando gente. de tudo aqui, tá todo mundo feliz aqui, mas é aquela tensão antes de começar e assim, essa galera vale todo esse esforço. Então, pessoal, entre em contato com essa turma aqui, o pessoal da Summer é um pessoal altamente qualificado. Manda um abraço também pra galera também da Compass Fit também, né? Nossos amigos lá da Compass Fit. Que cuida da nossa saúde, da minha, não posso falar que eu tô furando na academia essa semana. Trabalhando muito, igual a Tati aqui, né? Trabalhar muito, empreender na brincadeira, cansativo. Não dá tempo, né? Então, um abraço pra galera da Compass Fit. Tá tendo um evento legal também lá no CT em Jacareí. Corre lá que dá tempo, hein? Vai estar lá o DJ Alisson, tá fazendo um agito com a galera lá. Também queria mandar um abraço também para um patrocinador importante nosso também, que é a Câmara de São José dos Campos, né? O pessoal que está junto com a gente agora nesse projeto aí. E espero que fique por muito tempo aí para a gente poder fazer assuntos importantes para nossa cidade, que é algo que eu acho que vale muito a pena, né? Que nem a escola aqui da Tati Ligeira aqui, fazer o bem para as pessoas. Acho que isso que é uma das nossas obrigações aí. E a Câmara está aí também para poder fazer projetos e leis para dar tudo certo. E para finalizar, pessoal, quero mostrar para vocês aqui, ó, que agora Beabá do Cast também é Tati Ligeiro. Só falta você, hein? Então aí, o que tá faltando para você participar e entrar aqui nessa escola aqui, tá bom? Um abraço para vocês, fique com Deus e valeu!